O que vamos responder? Eu quero ir, Senhor, a seara trabalhar. Quero ser ajudador, falar de Cristo e seu amor. Eu quero ser, Senhor, uma luz a iluminar. Quero dar o meu melhor. Quero ver Jesus voltar. Nossa alegria ir e proclamar: Jesus está voltando, virá para nos buscar. Muita gente não percebe o que vai acontecer se não forem avisados. Eles podem perecer. Eu quero ir, Senhor, a seara trabalhar. Quero ser ajudador, falar de Cristo e seu amor. Eu quero ser, Senhor, uma luz a iluminar. Quero dar o meu melhor. Quero ver Jesus voltar. Eu quero ir, Senhor, a seara trabalhar. Quero ser ajudador, falar de Cristo e seu amor. Eu quero ser, Senhor, uma luz a iluminar. Quero dar o meu melhor. Quero ver Jesus voltar. Quero ver Jesus voltar. Ver Jesus voltar. Ver Jesus voltar. Ver Jesus. Muito boa noite a todos que estão aqui conosco, também você em casa que nos acompanha. Esse já é o terceiro dia, né, da nossa Semana de Oração Jovem. Espero que você esteja gostando, com certeza os temas são maravilhosos, os que ainda virão, né, até o fim dessa semana. Palavras fortes, impactantes, mas com certeza são de bênção e de graça para a sua vida. Que nesses momentos, então, que temos esse privilégio de compartilhar, né, momentos com nossos irmãos, nossos amigos, tal, que vocês o façam, assim como todos que estão aqui também. Nesse momento, eu convido a todos para o hino inicial, né, que é dessa terça-feira aqui, nosso terceiro dia, que é o hino Restaura. Vamos lá? Restaura
restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Convido a todos agora para ficarem em pé. Você em casa também, se puder, pelo menos curvar a sua fronte, vamos levar nossas orações ao nosso Deus. Pai amado, que bom, Senhor, podemos estar aqui na sua casa, que bom também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que as Tuas palavras sempre alcancem todos os cantos desse planeta, Senhor, desse mundo. Essa semana, Senhor, tem sido, inicialmente agora já, né, com alguns dias de oração, algumas palavras importantes para os nossos dias, através do pastor Robson Aleixo. Que a vida dele seja abençoada, que a vida dele seja restaurada em cada momento, assim também como pedimos para as nossas vidas. Acompanha-nos então, Senhor, nesses momentos, é o que já pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Boa noite. Você está bem? Você está bem? Se não tivesse, você ia falar? Eu estava fazendo uma semana de oração na igreja adventista do 7º dia da Vila Angélica, em Tatuí. Eu sou de Tatuí. Foi uma das primeiras que eu fiz numa fase da minha vida em que eu tinha decidido viver uma experiência com Deus. Comecei, preguei no sábado, no domingo eu estava queimando de febre, mas muita febre. Sabe aquele dia que você não aguenta piscar para levantar, os cílios é muito... E aí eu perdi completamente a voz, porque abusei no sábado, falei demais, gripado e sem hidratação. Domingo eu estava completamente afônico. A diretora do Ministério Pessoal foi fazer uma visita para mim e falou: quem que eu vou chamar para continuar a semana de oração? Eu falei: não sei, vamos decidir na hora.
Daí eu fui sem voz. O hino acabou, como esse que vocês ouviram aqui. Eu estava atrás na plataforma e eu levantei. Eu nunca vou esquecer daquele dia, porque eu levantei para dizer assim: irmãos, eu vou pedir para que alguém leia um texto e eu vou me despedir de vocês, porque eu não estou conseguindo pregar. Mas eu não tinha força nem para falar isso. Mas aí quando eu falei boa noite, a voz saiu. E eu preguei 50 minutos. Cumprimentei as pessoas na porta, a voz foi embora de novo. E isso começou a se repetir todo dia. Eu só tinha voz na hora de pregar. Mas num dos dias que eu estava indo, ainda muito mal de febre, no meio do caminho o carro apagou. E para ser sintético, nessa de o carro apagar, a minha esposa estava dirigindo, tinha uma amiga no carro, que ela, quando o carro apagou, ela cruzou as perninhas e começou a lixar a unha. A minha esposa dirigindo, e eu, desmaiado, fui empurrar o carro. Então cada passo que eu dava para frente, o carro voltava uns 5 para trás. E aí quando o seu carro, e eu querendo empurrar o carro para uma descida, né? Mas a igreja estava aqui e a descida estava para cá. Então cada vez que empurrava, o carro ficava mais longe da igreja. E foi descida, 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 descida. Numa dessas eu empurrei o carro e o carro foi. Eu vi que a Luciana foi embora com o carro e eu fiquei sozinho. E aí eu me dei conta que eu estava numa área de prostituição. Eu sou crente de nascença, né? E eu carrego comigo as minhas latino-americanidades e preconceitos de crente. E você também tem os seus. E eu não estava preocupado com quem estava lá. Nenhuma preocupação eu estava. A minha preocupação é quem não estava lá e iria passar ali. E aí, quando eu estava aqui, chegou uma moça. Ela olhou para mim, olhou para o meu terno assim, ela falou assim, advogado você não é. Foi engraçado. Você é crente, né? Eu falei, eu sou crente. Ela falou, cadê seu carro? Eu falei, o carro foi embora lá, ó, com a minha esposa, lá foi embora. Ela, vamos lá, vou te ajudar a empurrar. E a gente andou um pouquinho, a hora que empurrou foi mais para longe ainda, e aí eu estava num lugar escuro, eu e ela olhou para mim, falou assim, você está indo para a igreja? Eu falei, estou tentando. E nisso ela já começou a chorar. Falou, estou morrendo de saudade de igreja. Cresci na igreja, cantava, tinha uns programas de jovens e tal. Eu falei, vamos para a igreja. Ela me disse uma das frases mais dolorosas que eu já ouvi na minha vida. Ela falou, não, eu não preciso de você para me sentir pior. Eu falei, talvez eu faça sentir pior, mas Jesus não é assim. E talvez você não vá para a igreja, mas é possível que a igreja já tenha vindo até você. Vamos orar? Ela falou, eu te pedi para fazer isso. Eu falei, vamos, como que é seu nome? Dela falou o nome de guerra. Dela sentiu uma vergonha na hora e falou, não, meu nome é... Aí falou o nome de verdade. Estava o poste aqui, encostei a mão nela, ela encostou a mão em mim. Eu orei, eu falei, você quer falar alguma coisa para Deus? Fala também. Quando ela abriu o olho da oração, a minha esposa estava subindo. Essa é a parte mais impressionante para mim da história, porque ela levantou e olhou para a Luciana assim, ela falou que ela é sua esposa. Eu falei, e nisso eu estava aqui assim, você é sua esposa? Ela falou, ixi, barraco. E a Luciana chegou, oi, deu um sorrisão para ela, falou, obrigado, e abraçou. Pensa numa pessoa desmontada. Quando ela abraçou, aí ela chorou mais ainda. Ela falou, deixa o carro ali que eu vou cuidar. Isso, o culto era 7h30, já era 8h10. Aí passou um irmão e viu aquela cena e falou assim, você não está na igreja? Eu estou lá para ver você pregar. Aí ele contou uma história tão miraculosa quanto. Eu entrei no carro com ele, fui, preguei e voltei com meu pai para buscar o carro, que o carro era dele. O meu pai enfiou a chave no carro e ligou. Assim, simplesmente o carro ligou e fomos para casa. Eu não sei o que aconteceu com ela, nunca mais ouvi, mas eu sei o que aconteceu comigo. E uma coisa, dentre todos que aconteceram comigo, eu lembro uma coisa: Deus queria que eu estivesse ali orando por ela. Talvez eu fosse a única pessoa do mundo que iria fazer aquilo naquele momento. E Deus queria que alguém sorrisse para ela, dizendo assim, eu não sei onde você é mal, não é bem-vinda, mas no meu coração você é. Porque o que ela falou e a emoção que expressou na hora da oração nem se compara com a expressão que expressou quando a minha esposa olhou para ela e falou, obrigado, e deu um abraço. Eu quero ser um intercessor nessa vida. Durante o começo da semana de oração até agora, nós temos intercedido, e eu acho muito importante esses momentos. A gente para, eu estou com os nomes na minha cabeça de gente que chegou aqui e já pediu para a gente orar, eu tenho orado.
mas tem muito mais gente. Então intercessão tem que ser um hábito, tem que ser uma forma de viver, tem que ser um estilo. Você tem que adquirir um estilo intercessor. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não é assim, vou orar por você e colocar o nome no caderninho. Isso tem que ser o modo de viver. Então a minha oração hoje é que Deus desenvolva em mim e em você um estilo intercessor de vida. Sabe, eu quero me tornar o intercessor. Antes de falar de quem, eu quero que isso aconteça na minha vida. Você quer que aconteça na sua também? Você pode fazer junto comigo o que a gente fez ontem? Você pode ficar em pé e eu te chamo a orar perto de mim. E eu quero te chamar para um exercício agora. Eu vou começar a oração. Se você quiser vir aqui à frente, vem, é legal essa parte. Porque você está dizendo assim, comigo já é assim, vem aqui. E eu queria que você fizesse uma coisa. O desafio é assim, eu quero ser o intercessor. Eu quero ter a prática de oração na minha vida e orar por alguém sempre. No meio da minha oração eu vou parar de falar. No meio de oração eu vou parar de falar. Então a hora que eu parar de falar, você vira para o lado da pessoa que está do seu lado aí, ó, e faz umas palavras de oração no ouvido dela, intercede na hora. Dá jogo? Vira para o lado e fala algumas palavras nesse ouvido aí que você está orando por ela neste momento. Não sei onde você está, mas então se posicione para não ficar sozinho. Está sozinho aí, só levanta aí. Aí, ó, vira nesse ouvido e fala o que você quer que Deus faça nessa noite por essa pessoa. Combinado? Eu vou começar aqui. No meio eu paro, você continua no ouvido. Eu vou dar alguns segundos e depois a gente termina junto. Pai querido, Pai nosso, louvado seja o teu nome, Senhor, para todo sempre. Pelo teu chamado, pelo teu propósito, pela certeza que tu és um Deus com intenções extraordinariamente justas, graciosas e que caminhas na nossa direção. Obrigado porque o Senhor nos chamou a interferir, a cada dia marcar encontros entre quem tu és e quem precisa de ti. Nós precisamos de ti, mas temos a graça de saber que sabemos o caminho, então a gente sabe onde ir, Pai. Quando tudo dá errado, a gente sabe onde ir. Quando a gente estraga tudo, a gente sabe para onde ir. Quando a gente se sente mal e podre, a gente sabe onde ir quando as lágrimas escorrem, mas tem gente que não sabe. Então precisamos, Senhor, hoje ser esse tipo de gente que marca encontros. Mas de nós assim, há tanta gente que deveria estar aqui e não está, que deveria escutar o que estamos escutando ou falando e não estão. Tem muita gente doente. Alguns nomes que estão na minha mente aqui, alguns nomes que estão na mente das pessoas que estão por aqui, alguns nomes estão nos papéis que eu estou guardado aqui no bolso, na Bíblia. Alcança essas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Mas o nosso pedido hoje é um pouco mais ousado. Queremos fazer da intercessão um estilo, um jeito, um estado do ser. E queremos fazer esse exercício agora, Senhor, pedindo que primeiro o Senhor nos dê um coração sensível. E segundo, que o Senhor escute a nossa voz ao tocar corações, como o Senhor nos chamou a fazer nesse instante. Que teu nome seja glorificado na nossa vida. O que queremos te dizer todos juntos, como povo, é que o nosso coração aqui, em humilde contrição, colocamos nas tuas mãos, para que teu querer se cumpra em nós, em nome de Jesus. Amém. Deus nos ouvirá, nossa voz atenderá, se com fé nos achegarmos
rendemos aos seus pés. Santo é o nosso Deus, grande é seu poder, nosso coração humilde em contrição, derramamos em suas mãos. Cubra-se em nós então o seu querer. Amém. Muito obrigado. Está com sua Bíblia aí, sim? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, leio com você a partir do verso 46 até o fim do capítulo. O capítulo termina no verso 49. Se você achou, diga achei. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. Arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Volta um pouco na sua Bíblia para o Evangelho segundo Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 24. Mateus 6, primeiros evangelhos, capítulo 7, verso 24. O que nós vamos ler no 7, 24 é o final do Sermão do Monte. Você achou? Diga achei. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. E termina o Sermão do Monte assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Provavelmente, muito provavelmente, o texto de Lucas e o texto de Mateus é o mesmo texto. O que está acontecendo é que em Mateus, os ensinos de Jesus sobre o reino estão agrupados. Então ele começa o Sermão do Monte com as bem-aventuranças e termina o Sermão do Monte com essas palavras. E a partir dessa perspectiva, por favor, atente e leve a sério o que eu vou dizer. É dessa perspectiva que a gente precisa ler como ele está agrupado no Evangelho de Mateus. Ou seja, Jesus começa a dizer assim: olha, eu vim aqui para dizer algumas coisas para você, e eu vou te dizer qual é o fundamento do reino. E o fundamento do reino é assim. E ele começa: bem-aventurados, vai, 9 bem-aventuranças. Aí ele vai passando, e ele vai falar sobre onde o coração, como o coração deve estar, onde que ele habita, o que faz quando ele habita, qual é a diferença entre quem é dele e quem não é, e vai indo e fala de práticas, e fala da oração, e fala de como a gente lida com riqueza, e como a gente olha para ele. Termina o Sermão do Monte dessa forma. Em Mateus está tudo junto. Em Lucas está de uma forma diferente, outra localização também estratégica, e Lucas fala uma coisa que Mateus não fala, o que para nós hoje, neste momento, é de fundamental importância. Fundamental. Então, nesse primeiro momento da nossa conversa, eu vou dizer para você alguns elementos que colocam hoje essa parábola como fundamental importância. Eu vou repetir: fundamental importância. Dá um salto para o livro de Apocalipse.
capítulo 14. Verso 12. Aqui está, diz o texto, a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. E como termina a sua Bíblia? Tenha fé em Jesus. Vou tentar ser sintético aqui. Quais são as características do santo no momento final da história, determinadas nesse texto? Quais são? Consegue me ajudar aí? O que eles estão fazendo? Pode falar alto aí. Tem 3 características, certo? Eles guardam os mandamentos de Deus, certo? Eles têm fé em Jesus, mas existe uma outra característica que junta as duas. Qual é? Eles são o quê? Perseverantes. Isso é um alerta muito grande. Por quê? Porque o texto está dizendo implicitamente que tem mais gente que guardou mandamentos, que houveram pessoas que tiveram fé em Jesus, mas elas já não estão mais sendo encontradas aqui. Por quê? Porque faltou uma coisa em guardar mandamentos e ter a fé em Jesus. Eles não foram o quê? Perseverantes nisso. Por que eu estou fazendo essa análise? Porque quando fizeram a primeira pergunta de Jesus sobre a volta dele, ele falou um monte de coisa sobre perseverança. Existe uma diferença colossal entre ser fiel no fim e ser fiel até o fim. Porque ser fiel no fim é resultado do que você faz antes dele. Me fiz compreender, sim ou não? Quem é fiel no fim tem alguns riscos, não corre alguns riscos que você corre. Quem é fiel no fim não lida com cansaço. Você lida. Olha para mim. Em toda parte eu vejo o cristianismo se manifestando fortes sinais de cansaço. Fortes sinais de cansaço. A gente vive hoje, neste país, um cristianismo cansado. Cansado. É bater o olho e a gente percebe cansaços. Eu, quando manifesto sinais de cansaço, as minhas palavras vão diminuindo. Quando eu não estou cansado, você vai falar uma frase atravessada para mim, eu vou falar, ô irmão. Quando eu estou cansado, eu falo, Não é assim? A gente cansado tem pouca paciência. A gente cansado fala pouco. A gente cansado é intolerante. A gente cansado quer caminhos curtos. Nós, quando estamos cansados, damos poucas chances. Já falei, não vou falar de novo. Estou cansado disso. O cristianismo está cansado. Por quê? Porque está esperando faz muito tempo. O que Jesus falou? Vai cansar. Eu já estou te avisando que você vai cansar. Então, vá preparado. Não é o que persevera no fim que é salvo. É o que persevera até o fim. Perseverar até o fim é extremamente arriscado. Por quê? Porque quem morre por Jesus tem um ato heróico de 1 minuto. Quem vive por Jesus tem que morrer todo minuto. Herói que morre jovem se eterniza como herói. O herói que não morreu jovem, ele tem tempo, e a vida dá tempo de ele estragar o currículo. Não é? Olha os heróis que nós eternizamos. Morreram todos jovens, aí eles não tem nada de errado. Agora, quem ficou, foi estragando, foi traindo o fã-clube, e eles perderam o seu heroísmo. Nós estamos vivendo essa fase no planeta hoje. Os heróis estão se acabando porque não estão morrendo jovens. E aí eles vão. Esse é o risco que você corre? Não tenha nenhuma dúvida. Quem é o santo? É o que persevera até o fim em 2 coisas. Ele guarda mandamentos. Mas ele tem mais uma coisa. Ele mantém a fé em Jesus. Olha aqui para mim. Por que Jesus fala que no último momento um povo é caracterizado pela fé em Jesus? Porque no último momento a grande batalha é sobre propostas. Qual é a grande característica da Babilônia do livro de Apocalipse? Babilônia é um monte de coisas junta que Jesus chama de uma coisa só. E elas se unem numa coisa. Babilônia é a junção de qualquer proposta de salvação que não seja por Jesus Cristo.
Toda forma de proposta de salvação que não seja através de Jesus Cristo, Deus categoriza como uma coisa só: é tudo Babilônia. Nós falamos, existem milhões de igrejas por aí. Jesus falou assim: se não falou que a proposta de salvação é por Jesus, é tudo a mesma coisa, não importa que nome você dá, é tudo Babilônia. Há um risco aí? Sim ou não? Sim, porque você pode fazer parte do povo verdadeiro, com a igreja verdadeira, com a cabeça babilônica. É possível. É só apostar a salvação em qualquer outra coisa, inclusive em boas obras. Inclusive em boas obras. Deus fala, é Jesus e nada mais. Eles são perseverantes em acreditar que é Jesus que salva. Portanto, a vida deles é essencialmente tensa. Não é? Porque ele persevera em guardar mandamentos. E insiste em dizer que não é salvo por causa disso. Mas quando você olha para ele, ele é fiel em guardar mandamentos. Ele leva o mandamento muito a sério. E se perguntar para ele assim, você está guardando mandamentos? Tô. E você é salvo por causa disso? Não. É tenso ou não é? Sim, ele é todo certinho e aí sabe de onde vem isso aí. Ele é uma pessoa certa, com uma consciência radical de que é falho. Volta um pouquinho na Bíblia, capítulo 12. Verso 17. Você achou? Diga, achei. Irou-se o dragão contra a mulher. Me ajuda. Mulher é uma linguagem para que tipo de instituição? E dragão não precisa dizer quem que é, né? Irou-se o dragão contra a mulher. Então esse texto está dizendo que Satanás está numa briga contra quem? Contra a igreja. E foi pelejar com os restantes da sua descendência. Olha para mim. Está com o texto na cabeça, né? Satanás tem uma luta contra a igreja ou contra você? A ira dele é contra quem? Contra a mulher, não é? Irou-se o dragão contra a mulher. E a guerra dele é contra a mulher? Não. A briga dele é com você, não contra a igreja. Porque a igreja ele está tentando seduzir, como ele sempre tentou seduzir. A tentativa de Satanás é de sedução para a igreja. Aí você fala, você não me seduz. Aí ele arruma uma briga com você. Olha o que esse texto está dizendo. A gente chama Satanás de inimigo. Nós chamamos. Deus se chama. Mas isso não significa que ele quer ser seu inimigo, porque ele nunca quis. As tentações que Satanás faz para você não é para ser seu inimigo, porque a coisa que ele mais quer é ser seu amigo, porque o projeto dele é que ele ande de mão dadas com você para cima e para baixo. Esse que é o plano dele. Ele é inimigo por sua causa, não por causa dele, porque no primeiro vacilo que você dá, ele faz amizade e vai andar de mão dada com você, e controla toda a sua vida. Ele quer ser íntimo de você, não quer ser inimigo. Foi você que disse que ele é seu inimigo. Está me entendendo? Sim ou não? Quem falou, porém inimizade entre ti e a mulher? Quem que pôs a inimizade? Foi a serpente ou foi Jesus? Foi Jesus que pôs a inimizade, porque a serpente queria fazer a amizade. Deus falou, não vai rolar não, vai ser inimigo. E ele irou-se contra quem falou, não vai rolar. Então atente porque eu vou te dizer. A provação é resultado do fracasso da tentação. Vou repetir. A provação é resultado do fracasso da tentação. No exemplo nosso, guerras, desde que o mundo é mundo, são resultados do fracasso da política. Quando a negociação falha, a arma entra em jogo. Toda guerra é resultado de um fracasso na negociação. Quando o diálogo não funciona, a pancada come. Toda guerra. Nós estamos vivendo agora no mundo 11 guerras simultâneas. Tem uma que a gente preferiu falar delas. Mas elas são resultado de um fracasso político. Alguém não conseguiu sentar na mesa e entrar num acordo, seja lá o que for. Estão me entendendo? Satanás não começa batendo. Ele começa fazendo um acordo. Aí você fala, não vai ter acordo. Aí tem uma guerra. Irou-se o dragão contra a mulher. Foi fazer guerra com quem? Com você. Como que se descreve? Os que guardam os mandamentos de Deus. É a mesma coisa do capítulo 14? Sim. Mas tem mais uma coisa diferente. Eles têm o testemunho de Jesus. São perseverantes. Eles guardam o mandamento de Deus. Eles acreditam na salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Mas tem uma coisa aqui. Eles têm uma coisa aqui que o texto diz como testemunho.
A palavra testemunho na Bíblia é técnica. A lei, diz o texto, e ao testemunho. Se não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Lei e testemunho é uma expressão que diz a Bíblia. A palavra testemunho, ela é um sinônimo da palavra profética. Quando Jesus falou assim, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, começando por Moisés, a lei e os profetas. Lei e testemunho. Testemunho é a palavra profética. Então, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Zé, Joel, Amós, Obadias, todos eles são testemunhos. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia, ou seja, é a ênfase, o DNA da comunicação céu-terra. A essência da comunicação céu-terra, por meio da palavra testemunhada, ali dizendo testemunho, ou seja, Deus caracteriza uma pessoa de alguma forma. Deus está falando com essa pessoa. E como que ele está falando? Através da palavra profética. Inicialmente aqui é a palavra profética da Bíblia. E depois isso é uma revelação canônica especial, mas Deus fala com ele profeticamente e essa pessoa tem uma disponibilidade de ouvir a palavra profética. Porque eles não estão só manifestando, eles guardam. Estão me entendendo? Dizer que esse povo só é um povo caracterizado porque há um profeta entre eles, não é o que o texto diz. Não é o que o texto diz. Ele está dizendo que há uma profecia, há uma comunicação céu-terra, mas eles têm uma atitude em relação a essa comunicação céu-terra. E qual a atitude? Eles guardam o testemunho de Jesus. Eles têm ouvidos abertos, eles estão sujeitos ao que Deus está falando. Eu vou sintetizar isso. Eles têm uma experiência radical com a palavra. Experiência radical com a palavra. Esse povo tem duas experiências que demarcam eles em todos os lugares. Eles têm uma experiência radical na graça, eles têm uma experiência radical na palavra, que produz uma experiência radical de obediência. Me fiz compreender? Sim ou não? Eu enfatizei uma palavra que preciso ficar com ela na cabeça. Eles não têm uma compreensão apenas. Eles têm uma experiência. Eles sabem o gosto da palavra. Eles sabem o gosto dessa palavra. Experiência na palavra, experiência na fé, experiência no sangue de Cristo. Eles sabem o que é ser perdoado. Eles sabem o que é se apaixonar. E olhe para mim, eu preciso dizer uma coisa muito séria para você. Muito séria. Não gostar da palavra de Deus e não gostar de Deus é a mesma coisa. Mesma coisa, mesmo que muitas vezes a gente tente criar um artifício para dizer que não é isso, mas é, e Deus fala isso o tempo todo. Eu gosto de igreja, mas eu não gosto de Bíblia. Você está se escutando? Alguém fala isso? Você está se escutando? Não gostar da palavra de Deus e não gostar de Deus é a mesma coisa. Ele escolheu se revelar por meio da sua palavra. Aprove a Deus, disse Paulo, salvar o mundo pela loucura da pregação. Quando você gosta de alguém, você gosta do que ele fala. Quando você gosta de alguém, você gosta de ouvir essa pessoa. Quando você gosta de alguém, você se vê interessado no conteúdo da sua fala. E você não suporta uma amizade com alguém que não te escuta interessadamente. Estou viajando? Estou viajando? Quantos dos seus amigos íntimos são pessoas que não se interessam pelo que você fala? Quantos? Nenhum. Não dá. Não dá. Amigo é aquele pessoa que não só te escuta de forma interessada. Aqui ele escuta de forma interessada e encantada. Ele é apaixonado por isso. E por que eu enfatizei a experiência? Volta um pouquinho na sua Bíblia, no livro de Apocalipse. Capítulo 7, verso 9. Depois dessas coisas vi eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido com vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Aí há um cântico, e no verso 13, um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Olha isso, escute isso, viaje nessa cena.
Ele diz assim: respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse: são estes que vêm da grande tribulação. Eles fizeram o quê? Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Essa é a razão porque se acham diante do trono e o serve de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Na minha casa, a gente lava um tipo de roupa. Qual? Roupa suja. Então, quem são esses? São os que um dia estavam sujos. Quem são esses? São os que um dia estiveram sujos. Então, qual foi a experiência deles? O que eles sabem que faz com que lá no capítulo 14 eles cometem a cantar uma canção, e quando eles começam a cantar uma canção, ninguém mais canta, só eles. Quando você chegar na eternidade e estiver diante do trono com aquele monte de extraterrestre lá do seu lado, mas serão todos lindos, perfeitos, a gente imaginando, todos vestidos de cetim, né? Que é assim que a gente... de cabelo enroladinho, tá? E aí você começar a falar uma coisa, qual é o assunto que você fala que ninguém no universo acompanha? Qual é? O que você sabe sobre Deus que ninguém mais sabe? Você sabe o que é estragar tudo. Eles não sabem, eles são perfeitos. Eu sei o que é falar assim: Senhor, hoje eu acordei para o crime. Que desgraça. E ele olhar para mim e falar assim: então, eu amo você. Vamos recomeçar. Eu sei que é isso. Um anjo não sabe. Ele não sabe o que é ser perdoado. Então quando você começar a cantar graça, simples assim, eles vão olhar e falar: deve ser legal esse negócio de graça, porque quando eles cantam, eles choram, eles vibram, eles não sabem o que é ser perdoado. Eles têm uma profunda experiência na graça. Essa é a característica do povo que termina a história. Eles têm total consciência do que é ser perdoado. Amigo, eu digo para você do fundo do meu coração, que quando pergunto para mim o que nos falta para ir embora daqui, essa é a primeira coisa que me vem à lista. Porque quando eu olho para o texto, Jesus fala disso o tempo todo. Porque ainda não estamos com as malas fechadas olhando para o céu. Porque uma das coisas que nos falta é uma consciência radical do que é graça. Graça. Graça significa que hoje, quando o relógio despertou, o que deveria estar acontecendo era alguém velando o seu corpo e o meu. Porque eu e você éramos para estar mortos agora. Então quando eu entrei no meu carro, isso foi graça. Quando minhas filhas me abraçaram, isso foi graça. Quando eu estava comendo um prato de comida com ovo frito, com gema mole, isso é graça. Quando eu olhei para o preço da gasolina e estava R$7, isso foi graça, porque só quem tem carro abastece. Graça. Graça. Por quê? Por que não está tão ruim? Não que você seja alienado, mas era para estar morto. Quando Isaac desceu, ele nunca mais reclamou de comida. Porque era para ele ter morrido, e morto não come. Quando Isaac desceu do Monte Moriá, ele não reclamou do clima, porque morto não sente calor, não sente frio, jaz tudo. A graça é um princípio ativo de um Deus que olha para você o tempo todo e fala: e ainda assim, eu ainda perdoo os seus pecados. Graça. A consciência de que somos amados, que faz você olhar para qualquer pessoa, que faz olhar para aquela menina, naquele buraco que ela estava, e dizer assim: eu não sou melhor que você, a diferença é que nós dois é que eu sei qual é o caminho, vamos comigo. Graça, que faz com que você olhe para o outro e fale: eu sei o que você está pensando. Graça, graça. Volta um pouquinho na sua Bíblia, para o Evangelho de Lucas, capítulo 7, e entenda uma coisa. Há um texto aqui, 7, grife esse texto, decore ele, borda ele num paninho de prata. 7:47. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou.
Pois aquele a quem pouco se perdoa, como que termina o texto? Pouco ama. O que Jesus está dizendo por contradição aqui? Por que aquela mulher faz aquela loucura na festa? E gasta e torra o dinheiro? 300 denários, gente. 300 denários você tem que trabalhar. Não é o salário de um ano, é o salário de 300 dias de trabalho. Mas 300 dias de trabalho tirando domingo, feriado e sábado. E não tem domingo lá, só tem sábado, mas tem um monte de feriado. 300 denários, ela torrou dinheiro. Entrou, invadiu a festa, quebrou o perfume, lavou os pés de Jesus e todo mundo falou, tá louca? Judas falou, tá louca? E Jesus falou, seus pecados estão perdoados. Sabe por que ela fez isso? Ela está dizendo, Senhor, você é muito bem-vindo aqui, eu te amo apaixonadamente. E por que ela ama desse jeito e obedece desse jeito? Porque ela tem uma experiência na graça e no perdão. E quem é muito perdoado, muito ama. Só juntar as peças agora. Qual é a característica dos santos dos últimos dias? Eles guardam os mandamentos de Deus. Isso se repete nos dois textos, correto? Sim ou não? Quando você pergunta para Deus, Deus, o que é em essência guardar mandamento? Ele vai dizer para você, guardar mandamentos em essência é amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. E como que eu faço para amar muito? Os muito perdoados, muito amam. Então onde é que começa a guarda dos mandamentos? Se me amais, guardareis meus mandamentos. E como que Deus fez para que você o amasse? Olhou para você e falou, eu te amo. Tudo começa com eu te amo de Deus. É a experiência com Ele que faz com que nos apaixonemos por Ele. E a paixão por Ele nos faz obedecê-lo. E obedecê-lo acaba a história. O que isso tem a ver com a parábola? Volte mais um pouquinho. No livro do profeta Malaquias. O fim do Antigo Testamento começa com o fim do Antigo Testamento tem uma profecia. Malaquias 4:5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, diz o texto, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O que Elias fará? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Esse texto é muito importante. Por quê? Porque há um ministério igual de Elias que iria ressurgir. E o ministério igual de Elias que ressurgiu foi o de João Batista. Os discípulos de Jesus, depois da transfiguração, chegaram e falaram assim, era isso? Aí Jesus responde, Elias veio e mataram ele, mas eu vou dizer mais uma coisa para você. Lucas ele diz, Elias virá e restaurará todas as coisas. Converter o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais acontece em 3 grandes momentos da história. Com Elias, com João Batista e conosco. Isso é uma profecia no final dos tempos. Você está prestando atenção em mim? Você está percebendo o que isso aqui ele está dizendo? Ele está dizendo que antes da história final terminar, há um cumprimento profético de uma geração que se volta na direção da outra. Há um movimento transgeracional que termina a história. Acaba uma coisa que nós estamos falando há um tempão. Acaba o conflito de velho e de jovem não conseguir fazer coisas juntos. Ele está dizendo isso. Acaba uma tensão que eu me vejo, desde que eu me vejo por gente, existir. Eu estou viajando ou não? Estou viajando, diretor? Ele fala, alguma coisa vai acontecer. E eu vou agir especialmente sobre um ministério da igreja. Deus falou, eu vou agir sobre ministérios jovens. Um vai virar na direção do outro. Ele converterá o coração dos pais aos filhos. O coração do pai foca no do filho. E o filho foca no pai. Presta atenção, tem mais um texto. Se o coração do pai do filho, o filho foca no pai, para esse mesmo tempo Joel fala uma frase que eu não vou procurar em Joel porque você sabe de cor. Ele fala que nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. E aí é o texto mais especificamente exclusivo que eu conheço. Ele fala, vossos filhos e vossas filhas. Uau! E para o nosso contexto não é tão radical, mas para o planeta inteiro, em todo o tempo é. Porque quem estava ouvindo não estava imaginando que uma menina ia profetizar.
Pensa no mundo como ele é e pensa de como ele veio. Ele fala assim, ó, eu vou falar, e se eu falar só de profecia, você pensa que é só homem, mas não é isso que eu estou falando. Vossos filhos e vossas filhas. Nesse mundo seu, onde as pessoas se classificam por ter, os servos e as servas também vão. Sério? Sério. E os jovens terão visão. E os velhos sonharão. É porque são os que dormem mais fácil no culto, né? Cadê? Os velhos sonharão, os jovens terão visão. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando o coração dos filhos aos pais se converterem, dos pais aos filhos se converterem, há um ministério, uma explosão radical entre meninos e meninas, jovens, velhos, todo mundo vai falar uma coisa só: Jesus Cristo salva o perdido. Cada um do seu jeito. Jesus vai colocar uma calça jeans, um terno, uma gravata, e vai sair pelas ruas. E todo mundo vai saber quem ele é. O coração dos pais aos filhos. Onde é o sinal de Deus? Aquele texto lá de Apocalipse 7 fala de um selamento, que Deus coloca o seu sinal na mão e na testa. Lembra do texto? Vá para Deuteronômio, capítulo 6. Verso 4. Ouve Israel, diz o verso 4. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Verso 5, Deuteronômio 6:5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu, pai, você, pai, convertido na direção do seu filho, tu as inculcarás a teus filhos. E delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te ou levantar-te. Note que diz o verso 8. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. O que acontece quando o coração dos pais aos filhos se voltam um para o outro? Há o que Deus chama de selamento. O amor por Jesus, a experiência na graça, que gera arrependimento e perdão, entra no coração, e isso se transforma numa obediência radical, não porque ele quer ir para o céu, mas porque ele tem certeza absoluta que vai estar lá, e por isso que ele sai contando para todo mundo. Ele não sai falando de Jesus porque quer ir para o céu. Ele sai falando de Jesus porque, a despeito de tudo que ele viveu, ele sabe que vai estar lá. Sabe que vai estar lá. Então ele sai contando para todo mundo. Tu as inculcarás aos teus filhos, e você coloca como sinal na mão e na testa. Os corações se convertem e a história acaba. Tá, pastor, o que isso tem a ver com a parábola? Termino com a parábola. Lucas capítulo 6, verso 46. Lucas 6:46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar por ter sido bem construída. O que Jesus está falando aqui é que a verdade que termina a história não é performática. Ele está dizendo que duas pessoas construíram uma casa, cada um construiu uma. E ele não está dizendo o quanto essa casa é bonita, é bem pintada, é bem feita, se ela é bem acabada, se ela tem uma porção de luminária, se tem uma arquitetura maravilhosa, arrojada. Ele não está falando da beleza de ser cristão, ele está falando da feiura. Porque a parte mais feia de uma casa é a parte que a gente não vê, e a parte mais feia da casa é a parte que mantém a casa em pé. E a parte feia da casa é o alicerce. Você, quando visita uma casa bonita, não fala, deixa eu ver o alicerce? Não, ninguém faz acabamentos em alicerce. Ele está falando da feiura que salva contra a beleza que gera ruína. Ele não está falando do quanto você consegue se apresentar como cristão, do quanto você consegue convencer as pessoas de que você é cristão. Ele está falando do que acontece quando você tranca a porta do seu quarto, dobra os joelhos e chora por não ser quem você é.
por não ser quem você deseja ser, e lamenta e fala: Senhor, eu queria ser outra pessoa, e lá o alicerce é construído, onde ninguém viu, onde ninguém ouviu, onde você sabe quais são as suas lutas, mas é ali que o alicerce se constrói, quando você sai de lá sabendo: Ele me aceitou, Ele me perdoou, e essa experiência faz com que o rio venha, a pancada venha, o vento venha, e você fala: não importa quem eu sou, importa quem Ele é. No momento mais feio da história de Jesus, Ele construiu o momento mais belo do Evangelho, porque quando Ele está com a criancinha no colo, Ele é lindo, mas na cruz, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, mas foi ali que Ele disse quem Ele era, na feiura do Evangelho, é lá na feiura do seu quarto, dos seus pensamentos. Quando Jesus entra onde ninguém entra, escancara, abre a caixa preta e fala: Senhor, desculpa, mas eu sou assim, e eu preciso desesperadamente de Ti, e não posso ser um crentinho performático na sua frente. Ele fala: não mesmo, vamos cavar mais fundo. É a experiência na palavra, é a experiência no sangue, a experiência no perdão e na graça, é a paixão. Ouve as palavras e pratica. A cola da crença é o quanto ela se transforma em prática. A cola da crença é o quanto ela vira prática. Não é ouvir, é ouvir saindo daqui e falando: vou fazer isso. É ouvir e falar: vou fazer isso. Você quer ter uma experiência radical na palavra? Vou te dizer uma coisa que eu faço. Para mim deu certo, então não vou dizer para você coisa que eu já fiz e não deu certo. Não passo para o próximo versículo sem que o desafio daquele seja superado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não vá para o próximo. O versículo já desafiou você. Então não importa quantos versículos da Bíblia você leu, importa quantas decisões você toma em cada palavra. Porque se você tomar uma decisão na sua vida em cada versículo, quando você terminar Gênesis, você já mudou radicalmente. Quando você terminar Gênesis 1, muita coisa já mudou na sua vida. Não importa o quanto você sabe, importa o quanto isso muda você. A experiência de aceitar o desafio bíblico, Jesus olhar no olho e falar: vai chamar seu marido. Eu não tenho marido. Falou bem, esse cara não é seu marido. Aliás, você teve 5, olha o desafio. Podia ter falado: Jesus, sai fora. Ou podia se prostrar e falado: vejo que és profeta. Ela escolheu: é profeta. É profeta. Que desafio. Tá bom, Senhor, o que eu faço agora? Agora vai lá, chama não só ele, chama todo mundo. Vem para cá, porque nós vamos mudar essa cidade. Pedro, joga a rede do outro lado. Mestre, nós pescamos a noite inteira, não faz sentido, mas o que eu quero não é que as coisas façam sentido. Sob a tua palavra lançarei as redes. Não é porque faz sentido, é porque foi você que falou. És tu? Se és tu, manda-me ir ter contigo. Se fosse outro eu não ia, mas se é você eu piso. Então vem para a água. És tu? Essa é a pergunta que você tem que fazer todo dia. É você? Senhor, é você? Porque se é você eu vou. Sob a tua palavra lançarei as redes. Manda e a gente vai. Aprofunda. Eu vou orar com você. E eu queria que você pensasse numa coisa. Há alguns anos atrás, muitos anos, um índio saiu para caçar. Deixou a mulher e filho, pegou seu equipamento de caça. Eu estou chamando de índio, mas ele não é um índio como você pensa, assim, a gente chama quase todo mundo que não é gente de índio, né? E ele passou o dia inteiro, não pegou nada, não matou um passarinho. E aí aquela vergonha de voltar para casa sem nada, não é só vergonha, é desonra. Ele tinha que voltar com alimento para casa. E naquele momento de tristeza, angústia e reflexão, ele olhou para a floresta, olhou para o sol, olhou para tudo, olhou para o céu, escutou os animais, não pegou nada e falou assim: isso aqui deve ter um dono. Aí ele sentou e gritou sozinho, só ele. Ele falou: grande espírito da floresta, eu devo ter invadido sua propriedade. E eu queria te pedir uma coisa: eu preciso de caça para voltar para casa. Você pode me fornecer a caça? Adivinha o que aconteceu? Absolutamente nada.
E falou assim: sim, você não vai dar a caça, essa caça tem que ser trocada. Grande espírito da floresta, você aceita meu mocassim? Pegou o mocassim, colocou em cima da pedra, esperou que alguma coisa acontecesse, não aconteceu nada. Grande espírito da floresta, eu falei, mocassim, né? Mocassim é o sapato. Você aceita meu cocar? E nisso ele foi tirando parte por parte, até que ele estava nu, com o arco e a flecha. Ele falou: grande espírito da floresta, eu vou colocar o arco e a flecha como oferta a ti, mas eu não posso voltar para casa sem nada. E aí ele colocou o arco e a flecha, e nada aconteceu. E no momento de extrema contrição ele falou: grande espírito da floresta, eu sei que você existe e é dono de tudo que existe. Eu vou deitar em cima dessa pedra, e a partir de hoje eu vou te servir como seu escravo, como seu servo, mas não me volte, deixe voltar para casa sem sustento para minha família. No momento que ele deita na pedra, ele vê um animal saindo da floresta. E ele retoma a oração: grande espírito da floresta, tudo que eu coloquei aqui de fato é teu, mas você precisa me emprestar para fazer as coisas. Posso pegar o arco e a flecha que são teus? Ele pega, mata, se veste e volta. E anos passam. Um dia alguém que tem sua cara assim, chegou lá com uma Bíblia, numa missão, e começou a falar de Jesus. Aquela tenda lotada, as pessoas ouvindo, uns negócios esquisitos. Quando alguém falou assim: Jesus, nele tudo subsiste. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. E antes de terminar o texto, aquele homem deu um berro, acordou todo mundo, deixou todo mundo de alerta e falou assim: Jesus é o grande espírito da floresta, e há muitos anos minha vida, minha casa, minhas coisas, o meu coração é dele. Eu sirvo e servirei para sempre. Entregar tudo. Se o seu relacionamento com Jesus é baseado só nas coisas, você só vai esperar coisas dele, e a sua casa fica em cima da areia. Se o seu relacionamento com Jesus é baseado no coração, você entrega o coração para ele e sabe que ele se entregou para você. A minha oração é que quando a gente fala: Senhor, eu quero mais de ti, a gente fica pronto quando para ele falar: eu também quero mais de ti. Senhor, eu quero viver uma experiência em que eu tenha mais de você. Ele fala: eu também quero viver a experiência de ter mais de você. Jesus quer ter mais de você, e ter mais de você é cavar mais fundo para construir o alicerce mais profundo. Jesus, eu quero que o Senhor visite. Ele fala: não, eu não quero visitar você, eu quero ser morador. Mais. Então eu quero orar junto com você de uma necessidade que temos hoje de nos entregar radicalmente. Se essa é a sua oração, eu queria que você dissesse amém agora. E se você quer me acompanhar, eu te chamo a ficar em pé. Esse hino vai falar de coisas que a gente não pode falar brincando. Então coloque seu coração inteiro e fale para Deus o que você está pensando. E o que a gente está pensando é na entrega. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Se vire na direção dele e cante. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre
todo o coração. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Senhor, essa é a nossa vontade. Não porque a gente foi eficiente em Te encontrar, mas porque nos rendemos, Senhor, à Tua busca. Que neste momento, Pai, seja o fim da Tua procura. Que não haja mais fugas de nossa parte, não mais aventuras. A gente nem ousa falar que não haja mais luta, mas queremos Te dizer, Senhor, que a luta será por permanecer. Mas, Senhor, não deixe que nenhum dos Teus filhos aqui saiam por essa porta com dúvida, Senhor, de que foram aceitos, com alguma dúvida de que são perdoados e de que são capazes, plenamente capazes de dizer para qualquer pessoa nesse planeta qual é o caminho. Dá-nos essa experiência profunda no perdão, na graça. Dá-nos uma experiência profunda na Tua palavra. Dá-nos um ouvido submisso, que se deleita em Te ouvir, que se aquieta no Teu colo, Senhor, e se encanta com a Sua forma de se comunicar. Dê para nós as coordenadas, Senhor. Diz para a gente para onde ir. Se algum de nós está meio desgovernado, Senhor, que possamos escutar de Ti, recalculando a rota. E mesmo que a rota esteja recalculada, faz-nos ver que o caminho, que o destino final é o mesmo. É o Teu trono, é tabernacular contigo. Cava fundo, Senhor. Põe alicerce fundo, para que quando a onda vier, a tempestade da vida vier, as pancadas vierem, as mágoas, as tristezas, os desafios e as propostas de salvação que não sejam Jesus, que mesmo que as janelas se quebrem, o telhado se destelhe, que haja as avarias nas paredes e a pintura fique feia, mas que não seja a beleza exterior, mas a força daquilo que a gente encontrou aos pés da cruz, que nos faça firmes, firmes em Ti e por Tua causa. Sejas Tu, Pai, glorificado na nossa perseverança, em nome de Jesus. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça.
sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça